Fala pessoal, sim, eu sou Asperger, ou eu tenho a síndrome de Asperger, ou como alguns preferem falar, sou espectro autista leve. Mas para saber essa história, vou rebobinar um pouco a fita lá pro começo, pelos 16, 17 anos mais ou menos, quase por fim da minha adolescência, quando eu tive síndrome do pânico. Foi uma época muito complicada. Eu já comecei a demonstrar alguns sintomas que foram se acentuando com o tempo e a piorar a situação. Uma conhecida dos meus pais, na verdade eram os pais dessa conhecida, indicaram a filha dela, que era uma psiquiatra, para me atender. Daí meus pais decidiram me levar para essa psiquiatra. Os pais dela frequentavam no local que a família frequentava. E aí ela me receitou um coquetel de remédios. Na época era para depressão, síndrome do pânico, enfim. Eu acho que 4 medicamentos. Mas eu tive uma reação muito forte após alguns meses. Muito forte, a ponto de que minha pressão chegou a cair muito. Eu quase desmaiei. Fui levado para o hospital, cheguei a desmaiar. No total, aquela noite eu desmaiei. Eu acho que quase cheguei a desmaiar. Minha pressão caiu abruptamente. Umas 3, 4 vezes. E a partir de então, eu não decidi que não tomaria mais esses remédios. Claro, além dos sintomas do sono muito forte, aquela sonolência que batia pesado mesmo. E disso daí, não adiantou em nada também, né, os efeitos do medicamento, porque eu estava preso de qualquer maneira na casa dos meus avós, Na casa dos meus avós, com muito sacrifício, conseguiram me levar na minha casa, e eu acabei caindo de vez na síndrome do pânico, é, onde eu morava. E aí eu fiquei por um bom tempo. A situação era tão pesada, mas tão complicada, que eu sequer conseguia ver a luz do sol. Eu tinha medo da luz natural do sol. Então as persianas do quarto tinham que ficar fechadas praticamente quase o tempo todo. E eu não conseguia nem sequer quase sair do quarto. Era muito difícil, muito difícil. Era uma situação tão complicada que a única pessoa que eu conseguia ver naquela época era a minha mãe. Eu tinha medo de ver outras pessoas. Meu irmão, não, meu pai também eu conseguia ver, só que meu pai trabalhava muito, então era difícil ver ele em casa. Até que eu estando numa época em que eu sentia que estava ali um ensaio de quase sair da síndrome do pânico, ah, minha mãe, por intermédio de, não lembro de quem, era de um local uma casa religiosa que ela frequenta, ela acabou conhecendo um instituto de psiquiatria e psicologia, a qual me indicaram, né? Aí minha família me levou lá, meus pais me levaram lá, né? Pra fazer uma terapia em grupo. Então imagina, eu tentando, né? Quase saindo da síndrome do pânico, mal conseguindo ver os meus pais na minha frente. Imagina enfrentar um local, uma clínica, com muitas pessoas ali na sala de espera, ainda mais e chegar na sala, né, da terapia em grupo, estar lá conversando com 5, 6 pessoas, mais a médica. E aí houve uma outra tentativa também de me levar para participar de uma palestra que estava tendo nessa mesma clínica, no andar de baixo. Acho que foi na segunda vez ou terceira vez que acabaram me levando para essa clínica. E durante a palestra eu estava me sentindo muito, muito ruim. E devido, não por causa dos medicamentos, porque eu já não tomava mais medicamentos, né, para síndrome do pânico, mas devido às circunstâncias psicoemocionais que eu estava, eu acabei tendo
uma reação devido a todo aquele fuzuê do ambiente, né? Aquela multidão de pessoas, que ainda não estava pronto para isso. Eu não sei explicar até hoje o que eu senti naquele dia, só sei que eu senti umas reações musculares muito fortes, meus músculos se enrijecendo, eu fiquei todo torto, saí de lá do auditório que estava cheio. Aí uma pessoa do auditório foi lá me acudir, né, me socorrer, duas pessoas na saída lá do auditório, e depois vieram meus pais. E aí eu falei que o que eu estava sentindo, que não voltaria mais para lá, de jeito nenhum, de maneira alguma, e daí então acabamos voltando para casa, para o apartamento, onde eu fiquei mais um tempo. E isso daí foi. Eu pensei da seguinte forma: não, eu precisava sair disso, eu queria sair disso, eu só não sabia como, mas eu precisava enfrentar. E eu lembro que antes de eu ter entrado nessa síndrome, eu tinha amizade com pessoas, com funcionários de um cinema que eu frequentava muito, que era o Cinema Gemini, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os amigos e tal, e eu falei, não, eu comecei a perder esse medo aos poucos, né, das coisas. Comecei a perder esse medo quando a minha mãe ela ligava a TV do quarto e ela passava alguns quadros de paranormal, ou esse negócio de histórias de dramatização, histórias familiares, de histórias espirituais tal. Na época era o canal, era na Band, e acho que era na Band, não lembro. Era aquela Márcia Goldschmidt. Eu gostava aquilo lá me trazia leveza. Bem aos poucos eu comecei a perder o medo das coisas, eu conseguia sair do quarto e ir para a cozinha, mas naquelas parecia que a hora não passava, eu torcia para que as horas, assim, mal amanhecia um dia, eu já torcia para um dia escurecer novamente, por causa do meu medo do dia, do que eu tinha da luz do dia, mas eu já ia para a cozinha e eu ia daquele jeito, tremendo, mostrando uma certa tremedeira, e por conta daqueles sintomas da síndrome do pânico. Mas eu começava a enfrentar um pouco mais. E aí, assim, acho que acho que meus pais receberam em casa 2 visitas só, para saber como estava, tal, mas falava que eu não conseguia receber ninguém ainda. Mas o tempo foi passando e eu fui perdendo o medo, já conseguia ver a luz do sol, eu já conseguia ir para a cozinha, ficar um pouco na sala, não conseguia enfrentar, porque eu via, eu olhava para, muito raramente eu olhava para a janela, mas eu via na televisão, eu ficava pensando, poxa, essas pessoas que estão vivendo, estão tendo suas vidas, estão se divertindo, estudando, trabalhando, namorando, vivendo, enfim, eu queria o mesmo, eu queria passar não sei quanto tempo naquela mesma situação. Então eu falei, eu vou enfrentar. Daí foi um belo dia em que, sem minha mãe perceber, sem ninguém perceber, eu decidi sozinho, na cara e na coragem, pegar a chave de casa, abrir a porta do vão social, ali do elevador social, e já coloquei o pé para fora ali do saguão social, coisa que eu já não fazia desde quando eu saí para aquele instituto, né, de psicologia e psiquiatria, e fazia acho que já alguns meses. Aí eu chamei o elevador e desci até o térreo do prédio e fui andando até a portaria, e que eu tinha muita amizade com o porteiro na época, muita amizade. Ele me viu lá, perguntava como é que eu estava, ele perguntou pra minha mãe, né, como eu estava, tal, mas não entrava muito no assunto, e eu só agradecia e falava que eu estava tentando enfrentar a situação toda, e que eu estava conseguindo lutar, eu já estava ali, né, praticamente no térreo do prédio. Detalhe, só que eu acho que não, eu estava de pijama, de pijama. Aí eu subi pro meu apartamento novamente. Aí passaram-se mais alguns dias, eu decidi
enfrentar novamente, desci, só que dessa vez eu já não estava mais de pijama. Fui até o térreo eu decidi sair pelo portão do prédio, atravessei a avenida e fui em direção ao cinema que eu gostava de ir, que eu tinha amizade com as pessoas lá. Só que eu fui pelas ruas bem tranquilas, aquelas alamedas bem arborizadas, tranquilas, porque eu não podia ir no local com muito movimento, porque me dava medo ainda. Mas eu conseguia ir. Aí as pessoas lá, no cinema lá me viram e tal. Só que apesar, assim, eu não estava com roupas totalmente, assim, digamos que casuais. Eu estava uma roupa casual, meio pijama. Eles perceberam que havia algo errado, eu expliquei, né, que eu estava doente e tal. Mas me receberam muitíssimo bem, muitíssimo bem. E fiquei lá conversando com eles, inclusive com dois pagavam lá às vezes que iam lá assistir filmes também, que eu tinha amizade na época. Ia lá, conversava. Aí o gerente, que era muito amigo meu, me deixou assistir filmes lá. E isso pra mim foi ótimo, muito bom. Aí eu voltei pra casa, só que no caminho de casa eu tive uma daquelas reações. Eu tive uma daquelas reações motoras que eu não sei explicar até hoje, em que eu senti o meu corpo praticamente se contorcer, os músculos se enrijecerem. Eu fiquei muito preocupado. A sorte é que eu tinha um amigo que tinha uma banca de jornal próximo da rua que eu morava. E eu já parei nesse local, nessa banca, para poder me refugiar lá. Conversei com ele também, que me recebeu muitíssimo bem. Ele perguntou como é que eu estava após tempo sem ir lá. E acho que eu havia ido pouquíssimas vezes antes de eu ter tido a síndrome do pânico. E eu quase não conhecia ele, mas ele me recebeu muitíssimo bem. Eu tô tudo bem, como está? Eu falei que eu estava doente, me recuperando ainda, e se eu podia ficar lá porque eu tinha passado mal durante o caminho. E eu pedi pra ele se eu podia usar o telefone dele, já que eu não tinha celular na época. Isso aí era 2002 para 2003. Aí eu liguei pra minha casa, minha mãe não podia me pegar, e chamou meu irmão foi me buscar lá. Ele me ajudou. Aí na companhia dele eu já sentia esses sintomas assim, sob controle. E a partir daí foi sendo uma sucessão de tentativas que eu fui enfrentando, fui conseguindo vencer, até que me matricularam, né, numa escola. Só que como eu havia ficado muito tempo fora da escola, porque eu consegui eu passar lá, eu saí do colegial na época, colegial não, desculpe, do ensino fundamental. Eu passei do ensino fundamental, também às duras penas, porque eu já estava passando por essa situação muito complicada. Na época eu já demonstrava isso, no final dessa época na escola, isso eu vou falar em outro vídeo. E aí para poder recuperar, digamos assim, o tempo perdido, decidiram me matricular no supletivo, em uma escola supletivo. Eu fui para essa escola, tal, só que eu já conhecia essa escola eu também, eu já cheguei a ter tido uma tentativa de frequentar esse colégio, antes de eu ter tido essa síndrome de pânico dessa forma tão acentuada. Aí eu voltei para esse colégio, só que eu preferi, porque ainda como eu ainda não estava pronto para ter toda essa movimentação, ficar perante todo o movimento das pessoas no dia a dia, eu precisava de algo que me acalentava um pouco mais, não me deixava tão nervoso no sentido de medo. Então eu preferi que me matriculassem à noite. Só que o colégio ele era praticamente a 70 metros do prédio que eu morava. Então eu ia e voltava à noite, né? Voltava à noite com os amigos, né? Na época lá do colégio. E foi uma época muito boa. Muito boa. Eu conseguia enfrentar, eu fui vencendo venci a síndrome do pânico dessa maneira. Houve também outras partes, né?
minha família também, e da minha mãe me chamando para poder passar temporadas de meio de ano e de final de ano na cidade da família dela, da minha família materna. Para mim foi lá tinha uma, como posso falar, um programa que era de gincana, que juntavam pessoas para poder formar equipes pela cidade toda em um clube lá para fazer uma gincana cultural que valia pontos, era uma competição. E para mim isso foi também uma das melhores épocas que eu tive na vida. E foi muito bom, me ajudou muito, tudo isso aí me ajudou muito, entendeu? Me ajudou muito. Isso foi em 2003, pelo ano de 2003. Mas assim, o que me ajudou de fato mesmo a enfrentar tudo, a perder o medo mesmo de tudo, foi quando em casa, na época, tínhamos TV a cabo e lá passava um programa, um multishow, que era o TVZ. Nesse TVZ, meu irmão gostava de assistir, né, os videoclipes e tal. Cheguei a assistir mais antes da época da síndrome, eu acho, não lembro ao certo. E aí foi quando um belo dia que eu assisti lá um videoclipe de uma banda de rock. Imaginei eu com síndrome do pânico, né? Tinha medo de tudo. E pra mim, então, ver roqueiro era, sabe, era ter a cabeça na terra de tanto medo. Mas tinha algo ali que me despertou. Me despertou, mas eu vou deixar o rastro da história pro próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Então, muito obrigado, até mais e tchau.